equipa do Benfica que vai defrontar estes jogadores que têm na imagem, capitaneada esta equipa do Porto por Tó Neves. Vamos ver se Cláudio Lopes, antes das equipas, se há a possibilidade de ouvir também o treinador da equipa visitante. Pedro, é só pedir. Ao meu lado já está Franklin Paes, o técnico do Porto. Eu perguntava há pouco a Carlos Dantas se este era um jogo de resultado imprevisível. Eu penso que sim, são duas boas equipes, as melhores portuguesas. Pronto, vamos disputar mais uma final. Quem o melhor seu gol do Porto. Mas o Porto preferia vir jogar aqui à Luz com um resultado que não fosse um empate. É sempre mais complicado desempatar uma eliminatória aqui na Luz. Olha, isto do hóquei patins, vir com uma bola de vantagem ou duas, às vezes não é nada. O jogo é sempre diferente. É mais um confronto entre duas boas equipes. Vamos tentar ganhar o jogo e levar a Supertaça para o Norte. Muito obrigado então as palavras de Franklin Paes, o técnico do Porto, que quer levar a Supertaça para o Norte, Pedro, e seria mais uma a juntar ao João Longo palmarés do Porto. É isso mesmo, Nuno Adrião, número 1, Miguel Dantas 2, Mariano 3, Ricardo Pereira 4, Alan Fernandes 5, Filipe Gaidão 6, 7, Panchito Velasquez 8, Nuno Diogo 9, Vítor Fortunato e 10, José Carlos. Esta é a equipa que já tínhamos falado, a do Benfica, vencedor da Taça de Portugal. Do outro lado vai estar o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, com numeração nova, numeração agora permitida no hóquei patins português do 0 ao 99, 2 Filipe Santos, 4 Ricardo Figueira, 5 Tó Neves, 8 Alberto Orlando, 9 Pedro Gil, 17 Fred, e depois aqui jogadores com numeração completamente anormal na modalidade. 21 Edu Bosch, 57 Reinaldo Malheia, 66 Reinaldo Ventura e 84 Paulo Solar. Mais parece uma equipa de basquetebol, é apenas uma questão de habituação no hóquei a patins. Mas esta é uma das novidades, nenhum jogo que Luís Gouveia promete ser frenético de princípio ao fim. O Benfica-Porto tem sempre uma história nova, porque está sempre dependente dos artistas da ocasião, e agora vemos dois que esperamos que sejam artistas no bom sentido. Pelo lado bom, exatamente, os dois árbitros, Paulo Afonso e Alcides Pires, que vieram desde Coimbra. Mas dizíamos nós, o Porto-Benfica tem sempre características muito próprias, nunca se sabe efetivamente o que vai sair, a não ser duas questões. A técnica, altamente importante nestes jogos de hóquei em patins, é muito elevada em ambos os conjuntos. A tática coletiva, essa também funciona e normalmente acaba por ditar o vencedor. Quanto às individualidades, estamos conversados, estamos na presença de jogadores que, quer ao serviço de Portugal, quer ao serviço dos seus países, nomeadamente a Argentina e a Espanha, já foram campeões do mundo. Eu penso que isto diz tudo no que se refere àquilo que vamos ver dentro de minutos. Já estão 5 iniciais, Benfica com José Carlos, Mariano, Filipe Gaidão, Panchito e Vítor Fortunato, o Porto com Edu Bosch, Filipe Santos, Tó Neves, Alberto Orlando e Reinaldo Ventura. Aqui não há novidades nos 5 iniciais, tendo em conta que no Benfica há já este importante reforço que se chama Panchito, ele que esteve muito tempo parado devido a um problema no joelho. No outro lado, baixas de vulto, com a ausência de Paulo Alves, está a recuperar de uma operação, e de Pedro Gil, o novo reforço da equipa, contratado em Infante Sacos, também não está totalmente a 100%. Não está totalmente a 100%, tem uma lesão, mas na hora em que for necessário, o Franklin vai lançá-lo seguramente na pista. E atenção, eu penso que, e o Carlos Dantas também já o diz, que Pedro Gil vai ser o grande animador desta equipa do Futebol Clube do Porto. Vai começar então o jogo. Tudo se vai decidir, como dissemos, nos próximos 50 minutos de hóquei útil. Isto se não acabar empatado naturalmente o jogo, porque senão terá que se proceder a um prolongamento. Esta tarde a Supertaça, que está lá embaixo junto à repórter da RTP, vai ter que ser entregue. A Supertaça António Livramento. Claro que o Porto já conquistou 12 Supertaças no hóquei patins, o Benfica 4, hóquei de Barcelos 2, e o Sporting começou a conquistar a primeira Supertaça, que está na imagem, na época 81-82. Começou o jogo, começa então o Benfica com a posse de bola. Vítor Fortunato, ele que é o novo capitão da equipa do Benfica, desde já também uma nota importante, Luís Gouveia, depois do abandono de Luís Ferreira, cá está, como se esperava, Vítor Fortunato a capitanear esta equipa do Benfica. É inteira justiça, é um dos jogadores mais antigos, é seguramente o mais antigo. Naturalmente José Carlos está no mesmo grupo, mas ser capitão e ser guarda-redes não me parece que seja compatível com aquilo que deve ser um chefe da equipa dentro da pista. Vítor Fortunato, muito bem entregue a braçadeira. Panchito, bola para a área e o gol! Golo do Benfica! Golo de Filipe Gaidão! 36 segundos demorou a acontecer o primeiro gol na Luz, e Cláudio Lopes
Panchito assiste magnificamente o Filipe Gaidão, que beneficiou, além do mais, da distração de Alberto Orlandi, que o deixou entrar por fora. São de facto os primeiros segundos em que, se a concentração inicial não é seguramente a mais forte, erros como este acontecem, só que numa partida Benfica-Porto ou Porto-Benfica, de facto o perigo quando ronda mesmo a sério, e aconteceu o golo inaugural aqui na Luz. E se todos os ingredientes para um grande jogo já estavam reunidos antes do apito inicial, este era o último que faltava, um golo, seja para que equipa fosse, logo no início, para animar ainda mais este confronto Benfica-Porto. Pedro, e para que se perceba bem, as pessoas que estão em casa, a dimensão e a importância deste jogo hoje, podemos dizer que a Antena 1 e a TSF estão a transmitir em exclusivo e na íntegra o relato do jogo. E o golo! Mariano! Golo do Benfica! Mariano Velasquez! Um golo onde Luís Gouveia me parece que é do Bosch, dá um frango. Totalmente esta falha é do Bosch. Já vamos rever. Eu penso que é um frango de Edu Bosch. Vamos rever. Cá está. Mariano ameaça a esticada perante Orlando e o remate fraco. A bola sai quase como um passe. Daqui de cima é possível rever. Mal batido Edu Bosch. Muito mal batido. Eu diria mesmo que a primeira ameaça de remate que o Mariano fez terá feito com que Edu Bosch se deixasse cair para o seu lado direito. Mas depois, já no chão, tinha todas as hipóteses de quase que defender um passe. Aquilo foi mais um passe do que um remate do Mariano Velasquez. O que é facto é que a bola entrou, um excelente começo do Benfica, um péssimo início do Futebol Clube do Porto. E por isso mesmo, Franklin Pai já pediu um tempo de desconto, a solicitar de imediato o único que tem nesta primeira parte, aos 2 minutos. É uma situação quase anormal no hóquei patins. Não é normal, mas há que pedir seguramente concentração. Eu penso que é isso, é a palavra-chave da comunicação que o Franklin Pai está a fazer aos seus jogadores. Concentração na defensiva, que está a deixar o Benfica fazer uma envolvente pelos corredores laterais e a encurralar, quase que diria, toda a defensiva do Futebol Clube do Porto à frente do guarda-redes Edu Bosch. O Franklin Pai dizia antes deste jogo que a eliminatória tinha que ser resolvida na Luz, como podia ser no outro lado qualquer. O Porto entrava em qualquer recinto para discutir este jogo e esta supertaça com o Benfica, mas a verdade é que esta tarde, ao contrário do que é normal, o Porto sentiu este ambiente no início do jogo, Luís Gouveia. Bom, só pode ser isso, porque a concentração desde o início é uma palavra-chave naquilo que os treinadores dizem aos seus jogadores. E tenho a certeza que o Franklin Pai não faz a regra, só que há outros fatores, como por exemplo o barulho, o ruído tremendo, que embora estes jogadores já sejam conhecedores de ambientes deste tipo, que causa sempre alguma moça quando a estabilidade emocional abana um pouco. E deve ter sido isso que aconteceu, de facto, aos 36 segundos, 1-0, e aos 2 minutos aproximadamente, nem tanto, aliás, ainda não estão definidos, é qualquer coisa que até mesmo um Futebol Clube do Porto fica a tremer. Panchito, Benfica de novo no ataque, Filipe, o golo! Filipe Gaidão! Que grande golo! Agora sim uma jogada, mais uma espetacular de ataque, mas Luís Gouveia, a defesa do Porto está nitidamente a dormir. É verdade, 1 minuto e 59 de jogo, eu repito, aliás 2 minutos e 59 de jogo, efetivamente é qualquer coisa que não é normal. Cá está o passe. Tudo no Filipe Gaidão na zona frontal. Ninguém marca o Gaidão. Não pode ser. A zona frontal, que é uma zona por excelência para o remate da meia distância. Orlandi está muito atrasado. Está a ser um autêntico buraco na defensiva do Futebol Clube do Porto. Eu diria mesmo que falta faz o Paulo Alves neste conjunto do Franklin Pai. Paulo Alves está sentado no banco, mas claro, não está ainda equipado. E Cláudia, claro, ambiente completamente diferente num e no outro banco. Pedro, eu acho que se o ambiente continuar assim, nós saímos daqui surdos e mudos, porque o barulho é tanto que nós nem a nós nos ouvimos. As pessoas lá em casa. Só uma nota. O Paulo Alves, de facto, foi um jogador que mesmo no banco sentiu muito os 2 primeiros golos do Benfica, ele que estava de semblante carregado quando Franklin Pai pediu o desconto de tempo. É que as pessoas lá em casa não se conseguem perceber do barulho que se faz sentir aqui entre estas 4 paredes. Nós temos a necessidade de gritar porque não nos conseguimos ouvir a nós próprios, mas não há dúvida que este 3-0 nos primeiros 2 minutos do Benfica Porto
é mais um resultado anormal. Eu já aqui me recordo ter visto um 0-0 no Benfica-Porto neste pavilhão. Agora, uma equipa a ganhar vantagem em 2 minutos de 3 golos, Luís Gouveia, é também inédito. É complicado, ainda que em hóquei patins, como se sabe, marcam-se golos muito rapidamente, como de resto se viu 1 minuto e 59 já 3 golos num Benfica-Porto. Não é normal. Agora, o que também me parece que não é normal é a marcação individual do Futebol do Porto ao Benfica, que está a ser feita, eu quase que diria, uma percentagem de zona superior à marcação individual, o que é algo de diferente. E atenção, bola na trave, Tó Neves. É o sinal, este sinal vai surgir. Foi uma situação de 2-1 do Futebol Clube Porto, uma bola no poste, o Futebol Clube Porto está lá. Já está. Exato, tem as capacidades dos seus jogadores, estão lá. Agora, recuperar vai ser efetivamente complicado. Tó Neves a acertar na trave, Luz a José Carlos, é o primeiro aviso do Porto, que finalmente dá um sinal de vida aqui na Luz esta tarde. Pedro, mas Franklin Paes vai mexer na equipa, está preparado para entrar com o número 4, Ricardo Figueira, ele que é um homem para fortalecer a defesa do Porto. É isso, também penso que será certamente o Orlando, que não está muito bem, a ser substituído. Mas este também é o problema do Porto esta tarde, Luís Gouveia, é que não tem um banco por aí além, Franklin Paes, esta tarde, para responder aos jogadores titulares que não estejam tão bem. Terá que meter o Pedro Gil com lesão, sem lesão, enfim, diminuído fisicamente, mas é um jogador que poderá empurrar o Futebol Clube do Porto, se não defensivamente a melhorar, mas pelo menos no ataque a aumentar a velocidade das jogadas. Filipe Santos tentou ali um remate cruzado para desvio de Tó Neves, depois só falta ao capitão do Porto, assinalou o livre ou falta Paulo Afonso, um dos árbitros que viajou de Coimbra até aqui ao Pavilhão da Luz. Vamos rever, cá está Vítor Fortunato ali com as mãos nas costas, com uma das mãos nas costas de Tó Neves. 21 minutos para jogar ainda, em apenas 2, o Benfica marcou 3 golos, está a vencer o Porto por 3-0, nesta que é a segunda mão da Supertaça António Livramento. Jogo interrompido agora, há ali um problema, penso que com a mesa, os árbitros estão ali a dialogar com o cronometrista, e outro pormenor curioso, Cláudio, é que aquela zona da bancada que estava reservada para a claque do Porto, que não apareceu afinal esta tarde aqui na Luz, já está também ela composta e lotação esgotada na Luz. Mais do que esgotada, Pedro, é o já normal, muita gente de pé à volta do pavilhão, um pavilhão sempre cheio aqui nos jogos. Hoje faltou a claque do Porto. Mais de 3.000 pessoas a assistir ao vivo este jogo, muitos milhares pela RTP1 e RTP Internacional. Já agora uma referência também para a tribuna VIP deste pavilhão, onde está, entre outros, o Dr. José Santos, o vice-presidente para as modalidades amadoras do Benfica. Reinaldo Ventura, bola a bater em Mariano Velasquez, a sair pela tabela lateral. Posição para o Porto. Alberto Orlandi a adiantar para Tó Neves. O jogo agora sim a acalmar um pouco depois daquele início perfeitamente anormal. Filipe Gaidão, aliás, Filipe Santos, bem Panchito. Agora sim, Filipe Gaidão já marcou 2 golos esta tarde. Aí vai ele para o terceiro, o remate sai ao lado. Bem feito por Filipe Gaidão. Uma rotação que ameaçou a baliza de Edu Bosch. Tó Neves, a perder o stick, o árbitro manda jogar. Aí vai Panchito. Fica no ataque 4-3, Panchito Velasquez a tentar a situação individual e o golo! Que grande golo! Espetacular! É um golo fabuloso! Eu penso que as imagens falam por si, Luís Gouveia. É de facto difícil perceber não só a maneira, a técnica individual deste jogador. Repare-se, aqui funcionaram os quadris, os pulsos, a queda e já a cair, não é preciso de facto palavras, aqui está de novo, já em queda, totalmente em queda, o Panchito a fazer o 4º gol. Agora, o que me parece impressionante é a fragilidade que esta equipa do Futebol do Porto está a dar na sua defensiva. Não é seguramente normal uma atitude deste género. O Futebol do Porto tem que ter outra postura, uma postura mais agressiva, e quando digo agressiva não estou a dizer no sentido de agressão aos adversários, mas de se colocarem, se for preciso, à frente quando o avançado tenta entrar com a bola, ainda que seja para fazer um livre indireto, mas que o façam. Agora não podem efetivamente conceder o terreno melhor, a pista, a um jogador como este, Panchito Velasquez, que é um perigo cada vez que conduz a bola e, de facto, só... Golo! Golo do Porto! Golo de Tó Neves! É o primeiro do Porto! Tó
Neves a aparecer na área e a desviar de José Carlos. Também aqui a defesa do Benfica a ver jogar. É, distração, estava-se de facto a ver esta atitude. O Benfica está com uma atitude mais ofensiva. Ninguém viu. O Vítor Fortunato deixou o Tó Neves entrar e o jogador do Futebol do Porto faz um desvio muito bem. Uma colher, a bola a entrar de baixo para cima e a colocar as coisas com uma norma um pouco mais lógica em relação à capacidade das duas equipas. E cá está, a primeira substituição do Porto a acontecer agora. Sai Filipe Santos e entra Ricardo Figueira, um jovem defesa de apenas 20 anos, mas tinha que fazer alguma coisa. Franklin Paz, no seu setor recuado, não estava a funcionar. Exato, e preferiu manter na pista Orlandi, que tem uma poderosa meia distância mas atenção, Pedro Gil também vai entrar. Portanto, o Benfica está no ataque. Panchito Velasquez está numa tarde de inspiração total, o argentino. Gaidão. Sim, Cláudio. O Panchito, que há pouco, quando comemorou o golo, comemorou de uma forma especial, porque há aqui um adepto argentino mesmo por cima do túnel e de camisola da seleção argentina, embora de futebol, mas é sempre de uma seleção argentina vestida. E claro que o Panchito, como argentino, sentiu isso de uma forma especial. Exatamente. Há pouco tivemos na imagem o banco do Porto, onde Pedro Gil já está a proceder a alguns exercícios de aquecimento. Pedro Gil, que é um avançado espanhol, campeão da Europa, campeão do mundo, foi o Porto buscá-lo ao Infante Sagres, e agora Alberto Orlandi, o italiano, a rematar cruzado. Aí vai o Benfica e agora uma falta fria. Livre direto, Tó Neves a fazer uma falta muito feia, Luís Gouveia. Cartão amarelo. Uma falta merecedora da punição, que de resto está... O público pede, foi desde logo o público pede mais que o cartão amarelo. É uma falta muito feia, a prender o patim de Mariano Velasquez. É um facto. São aquelas faltas cujo critério do árbitro é soberano nesta decisão. Assinalou tecnicamente muito bem o livre direto, disciplinarmente. Tó Neves vai lá pedir desculpa, é bonita esta atitude. Disciplinarmente é sempre discutível o amarelo ou o azul. Atenção, Gaidão, vamos para o livre direto a favor do Benfica. Ele falhou um livre direto na primeira mão em Viana do Castelo. Lá está Gaidão, defende Edu Bosch. A história repete-se de há 8 dias no pavilhão de Monserrate, onde se registrou um empate a 2. Cá está Panchito, pela frente Tó Neves, agora trava atrás da baliza de Edu Bosch. Panchito que falhou, ele também uma grande penalidade no primeiro jogo desta Supertaça António Livramento. Panchito de novo. Ele que, como a Cláudia já referiu, tem um adepto especial esta tarde aqui, um adepto argentino com a bandeira do seu país. Ele que também vai ser pai brevemente, Panchito Velasquez. Mariano, o seu irmão mais novo. E o Futebol Clube do Porto agora a intensificar a marcação individual, bem mais nítida do que nos primeiros minutos de jogo, onde de facto a defesa foi um total descalabro, sem sequer nós percebermos daqui que sistema tático estava a ser usado. Se parecia um misto de zona homem-homem, mas muito mais à maneira dos velhos tempos, em que a defesa estava quase que parada a ver passar os jogadores adversários. Isso valeu ao Benfica o aproveitamento muito bem feito, de resto de 4 golos. Já está na pista o Pedro Gil, saiu o Reinaldo Ventura. É isso mesmo, o espanhol a reforçar então o ataque do Porto. Tó Neves, a tentar combinar precisamente com Pedro Gil, número 9, ele foi um dos poucos desta equipa que manteve o número da camisola que trouxe do Infante Sagres, como aliás Tó Neves e Filipe Santos, depois uma profunda revolução. Então vamos falar disso, tivemos a oportunidade numa paragem do jogo com o Luís Gouveia. Aí está Alberto Orlandi, bem jogado pelo Porto, José Carlos a defender, a recarga e não entra, golo! Não, golpe duplo. Há golpe duplo, diz o árbitro, mas Tó Neves fica a reclamar golo. Luís Gouveia, um lance difícil aqui de cima, não dá para ver onde está a bola. Não, aqui de cima não dá para ver. Agora, quando um árbitro marca golpe duplo e a bola está mais ou menos a ser tocada pelo guarda-redes, ou está ali uma confusão, é quando o árbitro deixa de ver a bola, tem que assinalar. Vamos ver se a bola entra. Não é. Só que aqui, não. O árbitro aqui deixa de ver a bola. Não, eu penso que o Tó Neves está a reclamar o facto do Vítor Fortunato ter eventualmente tocado a bola com o braço já no chão. Com a bola, ter tocado com o braço a bola em contacto com o solo, mas não é claramente visível se é intencional. Não, o golpe duplo surge precisamente quando o árbitro deixa de ver o esférico. Foi o que aconteceu. De certeza, porque senão haveria lugar à marcação de uma falta, ou contra uma equipa ou contra a outra. Tó Neves é que vai sair porque viu o segundo cartão amarelo, penso eu, ou não? Não, vai só beber água, Pedro. Pronto, é que ele já tinha um cartão amarelo, teve ali a trocar algumas palavras com o árbitro, mas o senhor
Alcides Pires não exibiu pela segunda vez o cartão amarelo ao capitão do Porto, que agora vai ter que ter muita calma, porque aquele cartão amarelo há pouco do livre direto complica muito a sua ação disciplinar no jogo. Tó Neves, a rematar para fora, para a tabela de fundo, aliás. Está lá Pedro Gil. De novo, Tó Neves. Mas seguramente que vão começar a chover os remates à baliza de José Carlos. Até porque o Futebol Clube do Porto aumentou nitidamente a velocidade do jogo. Pedro Gil, mau passe. Espera Mariano. Filipe Gaidão, 1 para 1 com Ricardo Figueira. Ainda Gaidão a cair. E Bom trabalho. Falta do número 4 do Porto. E cartão amarelo. Vai haver ali um cartão amarelo. Entretanto, revemos a jogada. E efetivamente há ali um toque no patinho de Gaidão. O Alberto Orlandi, não. O Ricardo Figueira. Afinal, não, nem um nem outro. É o Edu Bosch. É que vai ser cartão amarelo. Provavelmente por palavras, só pode ser. Sim, só pode ser. Aliás, tudo se estava a desenrolar longe de Edu Bosch. Mas é complicado ouvir o Edu Bosch atrás da máscara, Pedro. Exatamente. Mas o árbitro estava perto dele, por acaso, no canto. Livre para o Benfica. 16:44 para jogar. 16 minutos e 44 nesta primeira parte. Recordo que o Benfica está a vencer o Porto por 4-1 nesta segunda mão da Supertaça António Livramento, que acompanhamos em direto aqui na RTP1. É mais um grande jogo de hóquei patins com garimpo de qualidade. Cá está o livre, Vítor Fortunato. Barreira de 2 jogadores, Ricardo Figueira e Tó Neves. Vai tocar para Gaidão, remate rasteiro, desvia ali no corpo de Panchito. Tó Neves, aí vai o Porto, contra-ataca azul e branco. Tó Neves de novo, está muito sozinho, espera o apoio, faz um passo atrasado. Ricardo Figueira, Tó Neves, falta de Panchito Velasquez. O jogo agora perder um pouco de velocidade, como não podia deixar de ser, a tornar-se um jogo mais normal, mais um Benfica-Porto. Mais equilibrado em suma. De facto, o Futebol Clube do Porto equilibrou, tinha que ser. Não podia manter eternamente um sistema defensivo cheio de falhas. Estamos a falar apenas do campeão nacional e está tudo dito. Este Futebol Clube do Porto realizou uma segunda fase do campeonato passado e não foi assim há tanto tempo como isso, excepcional. O Porto apenas empatou um jogo e foi curiosamente o último do campeonato aqui na Luz a 5 golos. Jogo que também na altura a RTP acompanhou em direto. E tirando esse jogo, esse empate, 9 vitórias, um campeonato, uma campanha excelente aos comandos de Franklin Paes, esta equipa azul e branca. Tó Neves a recuperar, aí vai o Porto de novo, bem jogado, era para Ricardo Figueira, excelente leitura de jogo de Vítor Fortunato. Panchito a tentar o individualismo agora, exagerou claramente. Tó Neves, Alberto Orlandi, fazer um passe a José Carlos, espera Gaidão. Aí vai o Benfica, 3 para 2, Gaidão para a direita, Panchito adiantou muito. Ainda vai lá Panchito recuperar na tabela de fundo, acaba por perder, primeiro para Pedro Gil, depois para Ricardo Figueira. Entrou bem no jogo este Ricardo Figueira. Muito bem, tem estado a cortar muitas bolas, muitos contra-ataques do Benfica e que se transformam rapidamente em contra-ataques do Futebol Clube do Porto. E agora o senhor Paulo Afonso chama alguém do Porto no banco e expulsa um elemento no banco. Peço ajuda à Cláudia Lopes, porque o público está todo aqui levantado à minha frente. É o Paulo Alves que é expulso. É o Paulo Alves. Pois, Paulo Alves acaba por ser expulso do banco, um local se calhar onde ele nunca devia ter estado, Luís Gouveia. Exatamente. Ele não estava convocado, não estava equipado. Neste caso diria que quem se meia vento escolhe tempestades. Claro, isto não é uma expulsão. A equipa de arbitragem, não é. A equipa de arbitragem não devia permitir, que se calhar foi apenas, digamos que, uma normalização do que é estar no banco. E o Paulo Alves não podia lá estar e ponto final. E o golo! Golo do Benfica! Mariano Velasquez! É o quinto para a equipa da casa. Uma vez mais, as fragilidades defensivas do Porto a virem ao de cima. E as jogadas sucedem-se de tal maneira perigosas e bem bonitas que quase não temos tempo de acompanhar o raciocínio de uma situação anterior. Aqui está. Muito bem, o Pedro Gil agora foi, em vez do Pedro Gil deixar o adversário à vontade e definitivamente o Futebol Clube do Porto ou assume uma clara postura defensiva em todas as situações, quer na colocação dos jogadores na pista, quer ainda na forma como se fazem à bola quando ela está no stick dos adversários, ou então arrisca-se a ver o score aumentar ainda mais.
Naquele golo último de Mariano, vê não só visível a falta de velocidade em acompanhar o adversário do Pedro Gil, como também a infelicidade é do Bosch, porque a bola saiu à figura e ele defendeu com a máscara, mas acabou a bola por entrar na sua baliza. Cá está Edu Bosch agora sim a defender com o pé, cá para Pedro Gil, Alberto Orlandi e José Carlos a brilhar na baliza do Benfica. É a segunda vez no espaço de um minuto que José Carlos defende e agora pode ser o golo, não é? Vítor Fortunato perdeu o tempo de remate, ainda Gaidão está. É o golo, é o 6-1. O Futebol Clube do Porto não existe a defender, Luís Gouveia. É verdade, o Futebol Clube do Porto, na ânsia de atacar, acaba por consentir aquilo que afinal é a melhor arma do Benfica, que é o contra-ataque. Um contra-ataque que tem sido extraordinariamente aproveitador. Aqui está. No centro da área. É, uma vez mais, a zona frontal, a nível de defesa, não existe no Futebol Clube do Porto. E o Gaidão, nas suas 7 quintas, a rematar da meia distância. Mas, Gouveia, estavam 3 jogadores do Porto atrás da baliza de Edu Bosch. Inacreditável. 6-1 vence o Benfica. É um resultado perfeitamente anormal quando em confronto estão dois dos mais poderosos clubes de hóquei patins. Cá está Alberto Orlandi. Tentar o remate, defende José Carlos. O problema, e atenção agora Pedro Gil, o problema dos Gouveia é que se o Porto não consegue equilibrar os pratos da balança a defender, arrisca-se a sair daqui com um resultado ainda mais pesado, porque estamos a 13 minutos do final da primeira parte. Exatamente. O Porto terá, uma vez mais, se diz, e não sou só eu que digo, naturalmente, que Franklin Paes, o seu treinador, estará a pensar e a dizer temos que defender melhor. Naturalmente que dirá isto para os seus jogadores, porque o Futebol do Porto, a nível defensivo, é, como dizes Pedro Martins, não está a existir esta tarde aqui no Pavilhão da Luz. Vítor Fortunato a trocar com o Gaidão e agora o Porto a utilizar o sistema de marcação individual. Toda a pista, ou melhor, toda a sua meia pista. Aí vai Mariano, a libertar-se o seu polícia, Pedro Gil, a tocar para o irmão, má recepção agora de Panchito. Recupera o italiano Alberto Orlandi. Ricardo Figueira. Orlandi. Bola para a área. Tó Neves não consegue fazer a emenda. Filipe Gaidão. Bola para Panchito. Bem jogado. Também bem desarmado por Ricardo Figueira. Não há nada. Não há falta. Vem o árbitro a mandar jogar. Alberto Orlandi. Estamos a meio da primeira parte. Imagine-se, a meio da primeira parte na Luz, já se marcaram 7 golos. O problema é que uma equipa já leva 6. Alberto Orlandi. Pedro Gil a cair. À falta de Mariano Velasquez. Tó Neves. Alberto Orlandi. Bola para a área. Desvia com o seu stick Mariano Velasquez. Ao passe, Tó Neves, Pedro Gil, Tó Neves, bem jogado ainda Orlando e depois também o Benfica a facilitar em demasia. As equipas estão, também estamos em princípio de temporada, não há dúvida, mas estão a falhar muito a marcar em termos defensivos. Exato, mas neste caso a ofensividade, e cá vai mais uma jogada. Aí está, do Benfica. Gaidão, Panchito, defende Edu Bosch na hora certa, estava lá Gaidão para empurrar. Agora responde o Porto, Tó Neves, Orlando e José Carlos a deter a bomba do italiano. Há muitos remates de parte a parte nos Gouveia. É verdade, eu estava a dizer que a forma ofensiva como o Benfica está a jogar e já lhe valeu os tais 6 golos, atira como que a equipa totalmente para a frente. Fatores importantes como defender bem também não estão a ser privilegiados pelos jogadores de Carlos Dantas. Porquê? Porque o volume de ataques é tão grande, o desejo de se marcar mais um e mais um e mais um é de tal forma que a defesa do Benfica também está a tremer um pouco. Agora, há uma grande diferença, é que o Futebol do Porto não está a conseguir aproveitar as oportunidades que tenta criar, ao contrário do Benfica, que aproveita todos, mas rigorosamente, todos os erros da defesa da equipa de Franklin Paes. Sai Alberto Orlando e regressa Filipe Santos, do lado do Futebol Clube do Porto. É uma estabilidade, é talvez uma aposta numa estabilidade. Há pouco fiquei surpreendido, confesso, quando Franklin optou por fazer sair Filipe Santos em vez de Orlando, mas finalmente, também tal como eu, ele pareceu-lhe a ele que o Filipe Santos seria melhor.
Tempo de desconto, solicitado agora por Carlos Dantas. 10 minutos e 8 segundos do final desta primeira parte. Benfica 6, Futebol Clube do Porto 1. E já agora, aproveitando esta paragem do jogo, Luís Gouveia, uma novidade que este jogo nos está a trazer em Portugal diz respeito à numeração dos jogadores. Aqui, jogadores do Futebol Clube do Porto com números como 84, 57 e até o 66. É uma novidade que resulta de uma alteração em termos de regulamentos. Digamos que esta situação não é a nível mundial, não veio de fora para dentro, é uma situação interna. Uma associação, com o apoio de outras, apresentou em Congresso Federativo esta proposta de alteração. Enfim, as pessoas entenderam que não haveria mal ao mundo, aprovaram a proposta. O que é facto é que se pergunta qual é a vantagem desta mudança, talvez dar uma outra vivacidade, permitir que cada jogador consiga vestir a camisola com aquilo que ele possa considerar o seu número da sorte. Agora, curioso é a maneira como os árbitros com os dedos vão assinalar para a mesa cartão amarelo ao jogador número 87. Uma mão não chega, não é? 87, como será? Com as mãos e com os pés? Não pode ser. Tem que vir à mesa dizer aos cronometristas, aos juízes que estão na mesa, quem é o jogador que viu o cartão. Professor, mas no basquete já se assinala 87, os árbitros já assinalam. Só que cada 10 unidades é um punho fechado, pelo menos no basquetebol. Pois, se calhar... Vamos ter uma sinalética adequada ao número das camisolas. Agora, terá que se reajustar isso aqui no Hóquei Patins também, porque é novidade para os árbitros. Exato. Cá está Reinaldo Ventura a trocar com Pedro Gil. Filipe Santos, Reinaldo Ventura. Entretanto, do lado do Porto, com este tempo de desconto, saiu o Tó Neves. Tó Neves não está em pista e penso que regressou o Reinaldo Ventura. Então um Porto Pensas agora... muito bem. Exato, e um Porto agora é um pouco diferente, Luís Gouveia, com esta equipa em pista. Pedro Gil é o jogador, por assim dizer, mais adiantado, mais ofensivo do Porto. Digamos que Franklin Paes parece apostar numa... Está a tentar arrumar a casa pela defesa, não é? Uma marcação individual na sua defensiva, mais agressiva, mais intensa, mais concentrada, diria mesmo, porque por onde houve as falhas do Futebol Clube do Porto, pelo lado de Orlando, indiscutivelmente, e é um excelente jogador, mas teve um início de tarde bastante infeliz. Pelo lado de Edu Bosch, também infeliz pelo menos em 2 golos, mas esse também não se tira um guarda-redes de qualquer maneira no Hóquei em Patins. Agora, o que me parece é que o Franklin Paes está a jogar na tal aposta de maior concentração e ao mesmo tempo um fulgor ofensivo também um pouco superior, com a predominância de rematadores da meia distância. Um grande ataque sem uma boa defesa não vale nada. É isso. E o Porto tem que começar a arrumar a casa acima de tudo, a defender. Só com uma boa defesa é que pode partir para uma recuperação esta tarde aqui na Luz. Cá está Filipe Santos. Pedro Gil. De novo Filipe Santos. Ricardo Figueira a trocar com Reinaldo Ventura. 8 minutos para jogar na primeira parte. Filipe Santos. Recordo que se só agora começou a acompanhar este jogo, não se assusta, o Benfica está a ganhar ao Porto por 6-1. Jogo da segunda mão da Supertaça António Livramento. Eu acho que nem o adepto mais fervoroso do Benfica se atrevia a antever um resultado destes, mesmo, Pedro. É mesmo. Vítor Fortunato a cair, sem falta de Filipe Santos. Pedro Gil a recuperar a bola na tabela de fundo. Aí vai o espanhol, ainda muito distante da sua melhor forma, daqueles sprints que o tornaram célebre no Infante Sagres, e agora ali o remate por cima da baliza do José Carlos. Pedro Gil está com um problema numa coxa, não treinou na passada sexta-feira, mesmo assim, sem estar a 100% a ser utilizado aqui esta tarde por Franklin Paes. Ricardo Pereira, a falta de Filipe Santos. Ali com o corpo a impedir que o adversário progredisse na tabela de fundo. Livre para o Benfica. Gaidão que já leva esta tarde 3 golos marcados. O primeiro foi logo aos 36 segundos de jogo. E em relação às substituições do Futebol Clube do Porto, o Benfica, com a saída natural, aliás, de Panchito Velasquez, aposta em tentar baralhar, o Carlos Dantas aposta em tentar baralhar
este novo formato defensivo do Porto, com o rodopio constante de Ricardo Pereira, com o número 4, ali próximo da cara de Edu Bosch. Outra forma. Eu peço desculpa por interromper o Gouveia, peço desculpa também por não termos feito essa chamada de atenção. Exato. Não tínhamos falado no Ricardo Pereira. Exatamente. É que entrou para o lugar do Panchito. Exato. Foi uma outra estratégia do Carlos Dantas, é talvez uma resposta à tal forma com que o Futebol do Porto agora pretende defender bem melhor, só que com o Ricardo Pereira sempre ali à ilharga no interior da área. É mais uma retenção redobrada que alguém do Futebol do Porto terá que ter sobre o jogador encarnado. Lá vai o contra-ataque. Mariano, bola para a área, foi a Vítor Fortunato a não conseguir a emenda. Era difícil aquele toque em habilidade. Agora Reinaldo a responder, Reinaldo Ventura, a bola a não chegar a Pedro Gil. Estava desenquadrado com o lance. Filipe Gaidão. Um bom jogo de Hockey Patins, estamos a assistir aqui na Luz, em início de temporada, nada mal. Aliás, como tinha acontecido há 8 dias, quando os treinadores falaram que não foi muito bem jogado, mas foi muito emotivo, muito rápido. Allez, terminé pour les nouveautés, on enchaîne tout de suite avec les films toujours à l'affiche. Fast and Furious. Vous aimez les courses de voiture? Esta é a segunda mão. O mais importante aqui que os jogadores pensam, ou pensavam no início do jogo, não era se calhar o nível exibicional, era talvez a eficácia no resultado, era o jogar com o resultado à medida que o tempo passasse, porque quem fizer mais golos no somatório do jogo da semana passada e de hoje, leva a taça. Ora bem, penso que o Benfica nesse aspecto está neste momento com uma enorme vantagem, 6-1 neste jogo, o empate da primeira mão. Portanto, tudo isso neste momento já está esquecido, o que quer dizer que, se calhar, este jogo tecnicamente até pode ter aspectos bem mais interessantes do que o da semana passada. E falou de uma questão importante, que é dos golos. Aqui não contam os golos marcados fora. O Porto, para vencer esta supertaça esta tarde, não tem que marcar 5 golos, tem que marcar 6, porque tem que vencer o jogo. Exato. Só quem vencer este jogo é que leva a taça. Exatamente. E essa é uma questão importante, porque não conta empatar por mais golos na casa do adversário. Regresso de Panchito, saída e descanso natural também para Filipe Gaidão. É isso mesmo. O Filipe Gaidão que saiu e voltou à pista o Panchito Velasquez. Exato, e o aplauso também se fez ouvir nas bancadas. Agora provavelmente vai-se ouvir o assobio porque vai entrar Tó Neves. Exatamente. E sai o Pedro Gil. Pedro Gil, que está muito distante, como dissemos, da sua boa forma. Vês como eu adivinhei? Não é preciso ser bruxo. Bola para a área, José Carlos, foi um remate perigoso de Reinaldo Ventura. Tó Neves tentou ali ainda a emenda, não conseguiu. José Carlos, com toda a sua experiência a proteger a bola com as pernas. E o Tó Neves a jogar é o equivalente do Futebol do Porto ao Ricardo Pereira no Benfica. Que agora ia marcando. Exatamente, é o tal perigo dentro da área. São os dois, um em cada lado, claro. Duas equipas agora com esquemas táticos semelhantes, com Ricardo Pereira e Tó Neves. Cá está Panchito, o estratega desta equipa, o cérebro do Benfica. Por assim dizer, o grande reforço de Carlos Dantas para uma temporada onde não tem muitas caras novas. É verdade, e também uma chamada de atenção para a concentração que Ricardo Figueiras está a evidenciar. Desde que Franklin Paes o pôs a jogar, o jogador sempre atento ao adversário, que marca diretamente. Neste caso está a olhar para Panchito Velasquez e também na situação defensiva. Aí está o Porto, Ricardo Figueira. Há ali um desentendimento entre Tó Neves e Panchito. Entre Mariano, Filipe Santos, Ricardo Figueira. Aconteceu na meia pista do Porto, onde não estava a bola, um pequeno desentendimento que já está, penso que ultrapassado, entre Tó Neves e Mariano, embora os dois continuem ele a falar. E agora, quase o gol do Benfica. Ricardo Pereira no ressalto, foi feliz, é do Bosch. Ricardo Figueira, remate forte, mas ao lado. Panchito, aí vai o Benfica, 2-2 no ataque. Panchito a parar o jogo nitidamente, à espera de apoio. 3 minutos para jogar nesta primeira parte. Há muito que não se vê aqui um golo. Nos primeiros 10 minutos marcaram-se 7. Nos 10 primeiros minutos do jogo, agora desde aí até ao minuto 22 deste primeiro tempo, nenhum golo aconteceu na Luz. E em relação à saída de Pedro Gil, não há dúvidas neste momento que Pedro Gil não está no seu melhor, efetivamente. E o Franklin Paes fez-o sair. De outra forma, ele não sairia. Eficácia de remates de meia distância, 33% contra 5 apenas do Porto. Isto porque o Benfica já conseguiu marcar 2 golos de meia distância dos poucos remates que fez desse capítulo de jogo. Mariano ali a recuperar uma bola defendida por José Carlos.
Panchito. Ricardo Pereira, se a bola passasse, Mariano estava sozinho nas costas. Os árbitros a mandarem jogar. Tó Neves. Ricardo Figueira. Reinaldo Ventura. A ameaçar a esticada. Ricardo Figueira de novo. Na frontal. Bola a ser recuperada por Mariano. 2-1. Atenção ao Benfica. Pode ser o gol. Defende com a perna direita, Edu Bosch. Era o 7º. Agora a resposta do Porto. Superioridade numérica no contra-ataque. Reinaldo. A defesa de José Carlos. Ainda vai lá Ricardo Figueira. Tó Neves. Tó Neves de novo. 1 minuto e 43 para jogar. Mau passe de Reinaldo Ventura. A bola, no entanto, a chegar a Tó Neves. Filipe Santos a escorregar, mas há falta. Há falta de Vítor Fortunato, que com o patinho terá derrubado o seu adversário. A atenção do árbitro Paulo Afonso. E por falar em árbitros, diga-se que esta dupla de Coimbra, Luís Gouveia, está a passar ao lado do jogo. Exatamente, o que é bom sinal. Exatamente. Quando os árbitros passam ao lado, é ótimo sinal. Quando estão na zona frontal, então aí é que está o caldo entornado. Mas até agora muito bem. Tó Neves, perigoso ali a fazer um bonito, a tentar levantar a bola por cima do José Carlos, a não conseguir. Estamos quase a entrar no último minuto da primeira parte, ainda o Benfica. Mariano a travar na tabela lateral. Benfica agora a jogar claramente em desvantagem e o golo! Panchito Velasquez! É uma jogada de família. Mariano olhou para a área, viu o seu irmão, colocou a bola entre Edu Bosch e a baliza, apareceu Panchito para desviar. Uma jogada simples, mas eficaz, Luís Gouveia. São jogadas estudadas, jogadas treinadas, quase que diria que elas surgem sem grande estudo. Repare-se, o jogador nem olha. Mariano nem olhou para Panchito, meteu-lhe a bola e o número 7 encarnado que vemos na imagem limitou-se a desviá-la para a baliza. É tal jogada de família, como disseste muito bem, uma interpretação interessante. E era quase. E agora a retribuição. Era a retribuição. Ao contrário. Por pouco Mariano não marcava a passe de Panchito. 7-1 é um bom tónico para antever um comentário desta primeira parte, onde o Benfica, Luís Gouveia, resolveu praticamente esta supertaça. Eu diria numa simples frase que tudo está a sair bem ao Benfica e tudo, mas mesmo tudo, está a sair mal ao Futebol Clube do Porto. É possível o volte-face na segunda parte? É complicado. Gol! Mais um do Benfica. Ricardo Pereira é o 8º para a equipa encarnada. Um verdadeiro caudal ofensivo. É uma verdadeira trovoada vermelha na luz nesta noite tarde de pesadelo para o Porto, Luís Gouveia. Completamente, aqui está, o Benfica volta a atuar como quer. Reinaldo Ventura largou Panchito Velasquez e foi o que se costuma dizer, a morte do artista. O argentino não perdoa, o passe de bandeja para Ricardo Pereira, está feito o 8º gol e já posso responder à tua pergunta. A história acabou. Eu penso que sim, pouco mais o Porto poderá fazer esta tarde. Vamos ver o que é que nos espera a segunda parte, os segundos 25 minutos. Intervalo na luz, resultado perfeitamente anormal para o valor das duas equipas. Mas o Benfica a justificar a vitória, para já parcial. Benfica 8, Futebol Clube do Porto 1. É a segunda mão da Supertaça António Livramento. Já voltamos aqui à luz para a segunda parte na RTP1. Até já. Aos espectadores da RTP1, RTP Internacional, sejam de novo bem-vindos ao Pavilhão da Luz. Ainda decorre o intervalo neste Benfica 8, Futebol Clube do Porto 1. Jogo da segunda mão da Supertaça António Livramento de Hóquei Patins. Benfica que marcou, como já disse, 8 golos nos primeiros 25 minutos. Este de Felipe Gaidão marcou 3 ao longo desta primeira parte. O Benfica a realizar uma exibição de sonho também por muitas facilidades
facilidades defensivas, com Edu Bosch incluído, o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Aqui o 2-0 de Mariano Velasquez, o primeiro de Gaidão foi logo aos 36 segundos. Aqui o 2-0 por Mariano aos 2 minutos. Muitas facilidades, como dissemos, do guarda-redes espanhol ao serviço do Futebol Clube do Porto. 3-0 na faixa central, sem marcação de Filipe Gaidão. No mesmo minuto, tinham passado apenas 35 segundos, o 3-0 para o Benfica. Uma entrada derrompante com o Porto a ver jogar. Este é o golo mais bonito da tarde, um golo fabuloso de um verdadeiro artista sobre os patins. Panchito Velasquez aos 4 minutos, em queda a fazer o quarto. O Porto entrou no jogo, ou tentou entrar no jogo por Toneves logo a seguir. 2 minutos depois, era o primeiro golo do Futebol Clube do Porto, o 4-1. Depois o quinto para o Benfica por Mariano Velasquez aos 9. Aqui o Porto todo fora de si em termos defensivos, a possibilitar que Filipe Gaidão sozinho à frente de Edu Bosch fizesse o 6-1. Estavam jogados 10 minutos da primeira parte. Depois, só no último minuto dos 25 iniciais, é que o Benfica voltou a marcar por Panchito Velasquez, a passo de Mariano, e depois, logo a seguir, por Ricardo Pereira, noutra assistência agora de Panchito Velasquez. Panchito é sem dúvida um jogador que enche a pista, Luís Gouveia, mas ainda antes do comentário, eu pergunto à Cláudia se há possibilidade de reportagem antes do início da segunda parte. Pedro, eu vou tentar falar aqui com o Paulo Alves, ele que esteve a ver o jogo na primeira parte. Paulo, é caso for perguntar que quando começa a correr mal, corre mesmo mal. É verdade, o Porto entrou bastante mal no jogo, o Benfica aproveitou-se disso muito bem e pronto. O Porto tenta marcar golos, o Benfica marca, é o desporto, é o que acontece. Quando se entra mal, sofre-se golos e perde-se o jogo. Neste caso, vamos ver como é que corre a segunda parte. Ainda faltam 25 minutos, mas acha que a nível de força anímica para um jogador que entra em campo e está a perder por 8-1 é fácil dar a volta a este resultado ou tentar dar a volta? É assim, já não é a primeira vez que o Porto dá a volta ao resultado com ele bastante dilatado. Agora, 8-1 com o Benfica a jogar em casa é bastante difícil, mas vamos ver o que é que acontece. Eu espero que dê o resultado. Muito obrigado às palavras então de Paulo Alves, ele que já esteve no banco, ele que é jogador desta equipa do Porto, Pedro. E são importantes estas palavras para lançar a segunda parte de Luís Gouveia. A questão que se coloca é esta ao Futebol Clube do Porto: tentar o impossível, como o próprio Paulo Alves admitiu, chegar a um empate ou à vitória, ou então evitar uma goleada ainda mais escandalosa. Que atitude é que o Porto de Franco em Paz poderá tomar? É uma opção complicada de tomar, porque à partida o que é que um treinador deveria dizer aos seus jogadores? Bom, vamos segurar a defensiva, este resultado é demasiado dilatado, vamos ver se não sofremos mais e tentar no contra-ataque, digamos assim, equilibrar o resultado. Este seria um discurso. Outro discurso poderia ser: vamos virar o desafio, vamos balancear bastante para o ataque, tentar rematar de qualquer posição e fazer golos. Mas depois, e a retaguarda? A retaguarda tinha que estar muito resguardada, porque senão a outra equipa, bem mais motivada pelo resultado, poderia naturalmente, num contra-ataque ou noutro, marcar ainda mais. Portanto, a opção para o treinador é sempre complicada. As palavras do Paulo Alves são de alguém que já sentiu esta situação, e todos estes jogadores já passaram por situações deste tipo, sabem como gostam de ser motivados, mas também conhecem a realidade do jogo, e a realidade do jogo é que é muito complicado, dadas as circunstâncias, alterar aquilo que está a acontecer. Cláudia, ossos do ofício, o Filipe Santos a ser lesionado com um remate do seu colega, não é? Exatamente, o Filipe Santos teve que sair, vai-se estrear então no jogo, Pedro, o outro Reinaldo. E aqui é mesmo infelicidade. O Futebol Porto continua a ter, continua a entrar mal agora na segunda parte ao nível destas situações, até ver um seu jogador atingido involuntariamente. E cá está, mais um para o Benfica. Mariano Velasquez a abrir as hostilidades na segunda parte. É um 9-1 para o Benfica. A pergunta que se coloca, Luís Gouveia: onde é que está esta defesa do Futebol Clube do Porto? E a resposta que se dá é rigorosamente a mesma. O Futebol Clube do Porto, que eu tinha acabado de dizer há pouco, o Porto voltou a entrar mal nesta segunda parte, não só na infelicidade do seu jogador Filipe Santos, como agora, em logo de seguida, sofrer um gol. De facto, vale a pena perguntar o que é que mais irá acontecer ao Futebol Clube do Porto. Não, é que este já é um resultado humilhante, mas ainda poderá assumir contornos muito maiores
se o Porto continuar com a mesma atitude. Agora eu também penso que terá que ser muito mais realista e segurar uma desvantagem, tentar provavelmente acalmar a situação e manter os jogadores motivados para uma campanha que vem aí, que é complicada, uma campanha nacional, um campeonato nacional que vai começar, e naturalmente que quando começar esse campeonato tudo isto já estava rígido. Sim, mas esta tarde há o prestígio, há aquele emblema que os jogadores levam ao peito para defender. É isso, é uma componente do jogo e também que faz parte da atitude dos atletas, é defender o melhor que puderem e vibrar o melhor que puderem com a camisola do seu clube. Agora, eu volto ao início, os dados estão de tal maneira lançados que o Futebol Clube Porto dificilmente parará e alterará a situação de um Benfica que se considera praticamente imparável e eu diria mais, sem se esforçar demasiado. Essa é a questão que nós fomos colocando com colegas nossos ao intervalo. Todos concordam connosco. Não é o Benfica que está a realizar uma exibição excepcional, é acima de tudo o Porto que está totalmente desastrado a defender. Exato, e o Benfica está a fazer aquilo que lhe compete, que é, com a experiência que os seus jogadores têm, aproveitar estas situações e jogar muito simples, positivas, jogar simples e ir marcando gols. Alberto Orlandi, Tó Neves, há pouco entrou para o lugar do infortunado Filipe Santos, entrou o argentino Reinaldo Malheia, um jovem defesa. Cá está Panchito, Vítor Fortunato, bem julgado e é do Bosch, a negar o 10º a Ricardo Pereira. E agora é essa marca também, que é tentar chegar aos 2 dígitos, o Benfica a tentar chegar aos 10 desta tarde. E repare-se bem, escute-se bem este ambiente, este inferno da luz, com toda a gente a bater palmas. É interessante, ao intervalo tivemos a oportunidade de falar com o Luís Ferreira, que está hoje a comentar para a rádio, numa nova função, depois de ter abandonado o hóquei em patins, e falávamos precisamente sobre este resultado não ter existido. O Luís Ferreira não se recorda deste resultado, uma vez o Benfica ganhou por 9-2 ou 9-3, lembra-se ele, mas do que ele se lembra é que na década de 80, várias vezes o Futebol Clube do Porto obteve resultados como este contra o Benfica, isso sim, portanto a década de ouro do Futebol Clube do Porto. É com certeza uma tarde que vai ficar para a história do hóquei patins do Benfica. Reinaldo Malheia, Alberto Orlandi. Incrível, Cláudia, é indescritível por palavras o ambiente que se vive nas bancadas. Eu acho que o melhor, Pedro, é o nosso silêncio durante alguns segundos. É isso mesmo. Aí está Alberto Orlandi, bola para a área, toca em Vítor Fortunato, ainda o italiano do Porto. Orlandi, bola para a área de novo, bem Mariano a defender. Vítor Fortunato, o novo capitão do Benfica, ele que entra na sua 13ª época com a camisola da Águia. Panchito. O Futebol Clube do Porto é um verdadeiro papa supertaças, por lei de expressão, é a equipa que mais supertaças venceu no hóquei patins, gols até o momento, mas vai perder a 13ª, talvez da pior forma. É uma tarde para esquecer. O Benfica deverá colecionar com toda a certeza a sua 5ª supertaça da modalidade, mas com um resultado perfeitamente anormal, uma goleada ao seu mais direto adversário em termos de rivalidade na modalidade e até no desporto, por assim dizer. Porto e Benfica são 2 velhos rivais no desporto, mas este é um resultado que vai com certeza entrar para a história da modalidade. Aí está o Porto, Tó Neves, ainda o Porto a tentar contrariar esta goleada, não está fácil. Reinaldo Malheia. Não chega a bola a Tó Neves. Ela agora recuperar a tabela de fundo junto à sua baliza Reinaldo Ventura. Bola para a tabela de fundo, agora de José Carlos. Tó Neves. Falta de Panchito. Alberto Orlandi, precipitação do italiano, a matar para esquecer de Alberto Orlandi, foi um jogador que realizou um final de temporada transata espetacular. É isso, é um jogador de quem o Futebol Clube do Porto espera bastante, de facto é um excelente jogador, mas quaisquer elogios que hoje se possam fazer a uma ou outra peça do Futebol Clube do Porto não são nunca baseados
naquilo que estamos a ver, mas sim naquilo que conhecemos da capacidade técnica, porque de facto toda a equipa, mas toda, indiscutivelmente, está irreconhecível. Não é este o futebol do Agora Porto que vai iniciar o campeonato. O mau passo de Vítor Furtado não foi aproveitado e também não aproveitou esta superioridade no ataque. Panchito atirou ao lado. Tó Neves. Vai o Porto, deixa por trás das pernas para Reinaldo Ventura. Tó Neves ainda. José Carlos no 1-1 a levar a melhor. Ricardo Pereira. Panchito. Ali a embrulhar-se com Alberto Orlandi. Ganha o argentino ao italiano. 19 minutos para jogar nesta segunda parte. Pavilhão da Luz completamente esgotado. Benfica 9. Futebol Clube do Porto 1. Decide-se aqui tudo em termos de Supertaça António Livramento. Aliás, já está praticamente tudo resolvido. O Benfica resolveu bem cedo esta questão, depois do empate a 2 em Viana do Castelo há 8 dias. Viana do Castelo, onde o Porto realizou o jogo como visitado, casa emprestada, devido à interdição do seu pavilhão por um jogo. Livre para o Benfica. Mariano Velásquez a rodopiar perante Reinaldo Ventura. Ainda o argentino. Mariano Velásquez, ele que até não marca muitos golos nesta equipa do Benfica, esta tarde já marcou 2. Panchito. Ricardo Pereira. Aliás, retifico, Mariano marcou 3 porque já marcou 1 nesta segunda parte. Vai ali, falta o livre a ser repetido. Vai lá o árbitro Alcides Pires colocar ordem na casa. Mariano Velásquez. Ainda o argentino a tocar para Vítor Fortunato. Mariano. Bem jogado. Combinar com o Ricardo Pereira. Ainda Mariano tenta-se livrar da marcação do seu compatriota Reinaldo Malheia. Ricardo Pereira não consegue a rotação. De costas para a baliza, nunca conseguiu fazer a rotação. Reinaldo Malheia agora no ataque do Porto. Alberto Orlandi. Não chega a bola a Tó Neves. Tirou-lhe o pão da boca a Ricardo Pereira. Estava ali Tó Neves preparado para empurrar. E, entretanto, com o jogo praticamente resolvido, o Carlos Dantas opta por lançar no jogo alquistas menos rodados, como é o caso do seu filho, José Miguel Dantas. Exato, e agora o Reinaldo Ventura vai ver um cartão amarelo, palavras ditas ao árbitro Paulo Afonso. É o terceiro cartão amarelo do jogo, o terceiro cartão amarelo para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Em pista então José Miguel Dantas no lugar de Mariano Velásquez. E cá está o árbitro na mesa a dar um sinal 66. Exato, a dizer que é o 66, porque com o gesto lá do outro lado já não é possível. E como diz a Cláudia muito bem, cada punho no basquetebol vale 10. Quantos punhos seriam necessários para dizer 66? Aí está Panchito Velásquez. Entretanto, o Benfica quase que marcava o outro, Ricardo Pereira, mas dizia eu, entretanto, a ola mexicana, a famosa ola mexicana a passar pelas bancadas da Luz. Orlando e Tó Neves, a não chegar a bola à baliza de José Carlos. Agora a falta de Miguel Dantas, que vê também ele cartão amarelo. Primeira intervenção no jogo do número 2 do Benfica a ser penalizada com a amostragem do cartão amarelo. Dizia o treinador do Benfica, Carlos Dantas, na projeção deste jogo, numa entrevista a um jornal desportivo, que o Porto, com a saída de Pedro Alves, perdeu alguma criatividade, mas ganhou agressividade no bom sentido com a entrada de Pedro Gil. A verdade é que essa agressividade do Porto, esta tarde, nunca esteve patente na pista do estádio do Pavilhão da Luz. E por outro lado, não há a tal criatividade que havia com o Pedro Alves, tendo a tentativa de virar situações. Aí sim, o Futebol do Porto pode pensar que Pedro Alves aqui talvez tivesse já conseguido minimizar um pouco as situações negativas através da sua tal criatividade. Já agora recordo para os menos identificados com modalidade que Pedro Alves saiu esta época para o Hockey de Barcelos. A outra saída do Porto foi Nuno Félix, que regressou ao Infante Sagres. É só o Benfica, não chega a bola ali agora Ricardo Pereira, ao passo de Panchito. O próprio Benfica também, o Luís Gouveia, fica a ideia e tirou um pouco o pé do acelerador. Sim, decisivamente, que aliás também é perfeitamente compreensível. Vê-se o Panchito a girar numa tentativa de travar o golo do Porto! E agora não conseguiu, ele estava mesmo
Exatamente, era Panchito que estava a marcar o Toneves e o Panchito fez o mesmo que adversários seus fizeram na primeira parte. Cá está, Perdeu concentração, deixou Toneves avançar, Toneves insistiu, o jogador de não desarmar à primeira, como é o capitão do Futebol Clube do Porto, e ali vai. 16 minutos e 38 segundos. Aliás, aqui surge a informação de 15 minutos, mas ainda faltam 16 e meio nesta segunda parte. E o Porto a reduzir para 9-2. Ainda 7 golos de diferença. É muito a separar as duas equipas. Ricardo Pereira a dar curto para Panchito. Vítor Fortunato. Miguel Dantas. Ricardo Pereira. Panchito Velasquez, atrás da baliza de Edu Bosch. Atrasando para o capitão Vítor Fortunato. Mau passe, interseção de Alberto Orlandi. Toneves, a ser bem desarmado por Vítor Fortunato. A valer bem ali a experiência ao capitão do Benfica. Ricardo Pereira e o corte de Reinaldo Ventura. Se a bola passa, estava lá Miguel Dantas para empurrar. Reinaldo Malheia. Num para um com Panchito. Boa jogada individual deste jovem jogador do Porto. Pouco utilizado por Franklin Pais a temporada passada. Aí está Reinaldo Ventura. Dar curto para o italiano Alberto Orlandi. Toneves, vem de trás da baliza de Zé Carlos. Receber a bola, trocou com Orlandi, recebeu de novo o capitão do Porto. Orlandi. Mau passe. A recuperação é de Panchito Velasquez. Recordo que em confronto, como sempre na Supertaça, está um campeão nacional e vencedor da taça. O Porto venceu o campeonato com mais 5 pontos que o vice-campeão, precisamente este Benfica. 5 pontos para as duas equipas no campeonato. Na taça o Benfica venceu na final em Sintra a equipa do Hóquei de Barcelos, que nas meias finais derrotou por sua vez o Futebol Clube do Porto. A época passada o Benfica também venceu esta Supertaça ante o Livramento. Pode bisar na prova a equipa encarnada. A época passada o Benfica venceu com 1-0 e 2-2 o Hóquei de Barcelos, esta Supertaça António Livramento. Vítor Fortunato. Ricardo Pereira. À frente tem Orlandi. Muda de direção e de velocidade. Ricardo Pereira. Tocar para Vítor Fortunato. Centralizar para Panchito Velasquez. 14 minutos, 34 segundos para jogar na Luz. Transmissão direta da RTP1, RTP Internacional, neste jogo empolgante de hóquei em patins. Um jogo que para já está a ser muito anormal, diga-se, em termos de resultado. Esperava-se um equilíbrio muito maior entre Benfica e Futebol Clube do Porto, até porque esse equilíbrio foi patente na primeira mão, com o empate a 2. E aqui a falta de Alberto Orlandi impedindo a progressão do adversário. Vítor Fortunato. Miguel Dantas. Panchito. Benfica praticamente a mesma equipa da época passada, embora nunca seja demais recordar o abandono do seu capitão Luís Ferreira. Este Futebol Clube do Porto ainda à procura de uma nova identidade após a saída do seu estratega, o jogador mais criativo como era Pedro Alves. Naturalmente uma saída importante desta formação campeã nacional. Pedro, e sai também o Reinaldo Ventura para a entrada do Pedro Gil. Pedro Gil regressa à pista, ele que é também o jogador mais sonante em termos de caras novas neste Futebol Clube do Porto 2002-2003. Alberto Orlandi. Reinaldo Malheia. E por falar na nova temporada, diga-se que o campeonato está aí à porta. É já no próximo fim de semana que começa o Nacional de Hóquei em Patins. E estas duas equipas jogam fora, o Benfica na Madeira, em Porto Santo, com o Porto Santense, pela primeira vez no escalão maior do nosso hóquei, enquanto que o Porto tem uma deslocação teoricamente mais difícil ao pavilhão do Golpilhares. Alberto Orlandi, bola para a área, defende José Carlos. Rumo à casa Ricardo Pereira. Panchito Velasquez, já passou por Orlandi. Ali a contemporizar na tabela de fundo. Vítor Fortunato. Miguel Dantas.
um jogo menos espetacular nesta segunda parte, Luís. As equipas, é natural. É verdade, as equipas estão a ser mais realistas com aquilo que se passou na primeira parte e que praticamente grande trabalho de Ricardo Pereira. E que definitivamente determinou o vencedor da Supertaça. E então caíram um pouco na realidade. O Futebol do Porto finalmente começou a ter mais cautelas defensivas, ainda que já tenha sofrido um gol nesta segunda parte. O Benfica baixou indiscutivelmente a velocidade do jogo, limita-se a aproveitar. Grande jogada do Benfica. Esta. Ricardo Pereira, Miguel Dantas por cima. Eu penso que é do Bosch, ainda defende. Mas é uma jogada a toda a largura da pista, Luís Gouveia. É o contra-ataque do Benfica a atuar como é timbre da equipa encarnada, é o sistema por excelência adotado por Carlos Dantas neste grupo de trabalho há longos anos. Não surtiu desta vez efeito, surtiu noutras ocasiões. Agora o que me parece é que daqui para a frente é bem provável que apenas situações esporádicas como esta, de um ou do outro lado, possam vir a dar em golos. E numa tarde onde não há futebol televisivo e até nas rádios todos ouvidos e também olhos colados neste Benfica-Porto de hóquei a patins, uma excelente jornada de propaganda da modalidade e de divulgação, se é preciso divulgar o hóquei a patins no nosso país, uma das modalidades mais populares. E agora aqui a falta de Reinaldo Ventura, que manda jogar, foi Pedro Gil. Mandou jogar o Sr. Paulo Afonso. Benfica agora a defender. Cá está Alberto Orlandi. Reinaldo Malheia. Rematar e a bola fica ali no patinho de Vítor Fortunato. Junto à baliza de José Carlos. Ricardo Pereira ofereceu o corpo à bola Orlandi. Agora contra-ataque, superioridade numérica no ataque para o Porto. Orlandi, Pedro Gil e o golo não surge. Por instinto que José Carlos se deixou cair, mas foi providencial aquela forma como caiu sobre a baliza. Mas o Pedro Gil também não foi, como vamos rever, foi muito pouco incisivo no toque, podia ter mais força e atirou mesmo para o corpo do José Carlos, que já lá estava. Não é nitidamente um Pedro Gil de primeira água, que há de surgir naturalmente lá mais para a frente quando o campeonato começar, quando estiver melhor da lesão, e não é também um Orlando, já que foram os dois que fizeram este contra-ataque, criaram esta situação de superioridade numérica, não é ainda o Orlando que o Futebol Clube do Porto deseja. É a tal história, quando corre bem, corre tudo bem, quando corre mal, corre tudo mal. É isso. Orlando. 10 minutos e 45 segundos para jogar. Mal passa Orlando. Pedro Gil não podia chegar àquela bola, esta naturalmente ultrapassou a linha de antijogo, livre para o Benfica. E a forma agora como o Alberto Orlandi esticou a bola para a tabela lateral com um ar de desprezo e de algum desânimo disto tudo, do estado anímico dos jogadores do Futebol Clube do Porto. É definitivamente uma tarde não para esta equipa campeã nacional. Miguel Dantas a cair. E é pena para o espetáculo, para o interesse até televisivo deste jogo, o Luís Gouveia, que o Porto tenha estado tão mal na primeira parte. Porque depois daquele excelente espetáculo, atenção, pode ser o 10º, defende é do Bosch, o remate Miguel Dantas. Mas depois daquele espetáculo que também tivemos a oportunidade de transmitir em direto há 8 dias em Viana do Castelo, esperava-se maior equilíbrio, maior emoção para a decisão desta Supertaça. Essa que é a verdade destas duas equipas é esse equilíbrio que aconteceu há 8 dias em Viana do Castelo, só que hoje as coisas surgiram nitidamente ao contrário do que é habitual, o que também acontece por vezes no hóquei em patins. Uma equipa surge como uma das favoritas ou tão favorita quanto a outra num despique direto como é este, mas basta uma ligeira desconcentração, um início terrível como foi este do Futebol do Porto, terrível pela negativa, para deitar abaixo todo o esforço que se possa posteriormente vir a fazer. É por essas e por outras é que cada vez mais a componente psicológica acaba por ser altamente valorizadora em relação à equipa que ganha, porque quem começar bem, quem estiver bem... Grande defesa de José Carlos. Ainda Pedro Gil, de novo José Carlos. Espetacular o guarda-redes do Benfica.
a merecer bem estas palmas. Muito bem, não se tinha ainda falado do José Carlos, naturalmente porque não tem sido necessário, o Benfica não tem sentido muito perigo e o José Carlos não foi verdadeiramente posto à prova. Nesta ocasião, sim, Pedro Gil fez um forcing e José Carlos lá estava a responder positivamente. O público agora ali a levantar-se a aplaudir o José Carlos, porque este foi à tabela de fundo buscar a bola. 8,53 para jogar e de novo a imagem do guarda-redes do Benfica, já há 33 anos, 24 defesas esta tarde. Esta é a primeira no remate Orlandi, depois há este passo para o Pedro Gil e agora repare-se, José Carlos vai de um lado ao outro da baliza e defender com a máscara, embora a bola pense que não ia na direção da sua baliza. A bola talvez, é provável que fosse direcionada para o canto superior direito da baliza. Portanto a ação do José Carlos foi positiva ao colocar a máscara à frente da bola. Sem dúvida que continua a ser um dos melhores guarda-redes nacionais e, por não dizê-lo, mundiais. José Carlos, ele que por sua iniciativa abdicou da seleção nacional, mas continua a ser uma pedra fundamental no esquema de Carlos Dantas, que foi, no entanto, buscar um guarda-redes. Por falar nisso, diga-se que o Benfica, um dos dois reforços que tem para a nova temporada é o guarda-redes Nuno Adrião, da ex-Física Torres Vedras. É verdade, um guarda-redes que tem defendido, já que tem dupla nacionalidade, português e moçambicano, tem defendido a baliza da seleção de Moçambique nos campeonatos do mundo. É mais um da família Adrião. Reinaldo Ventura a cair, pede-se grande penalidade e o Arte marca. Alcides Pires, após se aperceber da queda e eventualmente com falta de Miguel Dantas, de Reinaldo Ventura, a assinalar então a grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. É um lance entre Reinaldo Ventura e Miguel Dantas, como dissemos. Vamos ver, não é lá muito clara esta falta, Luís Gouveia. Bom, digamos que é na sequência do choque, é atropelado. Agora o choque parece, enfim, natural, sem grande intencionalidade. Reinaldo Ventura com José Carlos na baliza, o guarda-redes sai antes de tempo. O árbitro a dizer que ainda não deu ordem para a marcação da grande penalidade. Alcides Pires a dizer, o José Carlos tem que estar ali naquela linha, está paralela à linha de golo e cá está Reinaldo Ventura a reduzir para o Futebol Clube do Porto. É o 9-3, bem marcada esta grande penalidade. Muito bem marcada esta grande penalidade pelo Reinaldo Ventura. Aliás, começa também ele a ser um jogador-chave na marcação das grandes penalidades da equipa do Futebol Clube do Porto. É importante que haja jogadores cada vez mais consciencializados de que é preciso trabalhar a grande penalidade. A grande penalidade aparece ao longo do jogo mais do que uma vez, outras vezes, noutras ocasiões, é necessário, através destas grandes penalidades, nomeadamente remate direto, a resolver títulos. E o Reinaldo Ventura começa também a ser um especialista de grandes penalidades. 8 minutos para jogar na Luz. O Benfica continua confortavelmente a vencer o Porto, agora por 6 golos de diferença. Gaidão regressou à pista e à falta de Pedro Gil vai ver cartão amarelo. E de notar, curiosamente, talvez seja coincidência, talvez não, Luís Gouveia, é que depois de sofrer o terceiro gol, Carlos Dantas volta a lançar na pista o Filipe Gaidão, que já estava há muito tempo sentado no banco de suplentes. Eu penso que não só para reequilibrar de novo a situação de jogo, porque nesta segunda parte o Benfica marcou uma vez e o Futebol Clube do Porto marcou duas, não tem nada a ver com o resultado final ou com a vitória no jogo, que essa está praticamente garantida pelo Benfica, mas também com o equilíbrio na forma de estar das duas equipas. O Gaidão fazia falta. Tó Neves vai levar o segundo cartão amarelo por palavras. Azul, exatamente. E claro, é uma situação que o público da Luz obviamente aproveita para comemorar como se de um gol da sua equipa se tratasse, Cláudio Lopes. Digamos que o Tó Neves é o alvo preferencial de todos os insultos no pavilhão da Luz. Pois, Tó Neves sempre que é individualizado nesta situação, cada vez que se torna o alvo central do jogo, no mau sentido, o público da Luz aproveita para aplaudir ou assobiar. Tó Neves, que foi também protagonista de um episódio no jogo da primeira mão, já na reta final do jogo, quando numa falta cometida por si sobre o Vítor Fortunato, foi eventualmente empurrado por um adepto supostamente do Benfica, um incidente que está a motivar inclusivamente
o inquérito disciplinar por parte da Federação Portuguesa de Patinagem. Então Neves é que continua ali a dialogar, penso, com o público, que não é muito positivo, diga-se. Isto é que não é bonito. A pista está a ser limpa depois da queda do jogador e vamos rever um dos últimos lances de há pouco com o Edu Bosch. Muito feia esta atitude. É um momento importante de realização este para vermos a atitude de Edu Bosch. Reprovável a forma como o Edu Bosch acerta com o stick na perna de Ricardo Pereira sem qualquer necessidade. Atitudes destas estão a mais na modalidade. Aliás, o jogo estava até a pautar-se por uma postura em termos disciplinares muito positiva, atendendo a que este é um jogo complicado, um jogo de nervos. Só que por vezes há jogadores que se esquecem dessa situação e deixam-se levar por este nervosismo e fazem lançar cá para fora atitudes menos corretas. Mas Gouveia, olhando agora para a equipa do Porto que está em pista, tirando o guarda-redes Edu Bosch e o Alberto Orlando, é uma equipa quase toda ela nova, tendo em conta o 5 base de Franklin Paes da temporada passada. Não deixa de ser curioso. Isso é verdade, mas uma vez perdida que está a competição, o Franklin Paes tem que mas também é fazer as experiências e é necessário. São alterações forçadas. Pedro Alves saiu, Paulo Alves está lesionado e Tom Neves agora está excluído, não é? Tom Neves está excluído, o Filipe Santos ficou lesionado logo no início da segunda parte. É uma equipa toda fora. Exatamente. Dá pelo menos para que o Franklin Paes consiga perceber até que ponto pode contar em situações boas ou menos boas como esta, com estes jogadores. Equilíbrio só mesmo nas faltas cometidas no jogo. 20-19, uma a mais para o lado do Benfica. Isso não me engano, os únicos jogadores que ainda não foram utilizados foi o 84, o Paulo Solar, e o guarda-redes suplente Mário Almeida. E um grande golo, mais um grande golo de Panchito Velásquez. Eu penso que a bola entrou. Há ali algumas dúvidas. Não, o árbitro não a considera o golo. Não. Agora há aqui um impasse entre os árbitros. Vamos ver. Panchito levanta a bola. Essa vai ao poste. Bate no guarda-redes. E não entra. A bola não entra. Não é golo. Não é golo. O árbitro validou. Vamos rever do outro ângulo. Não entrou. A bola não entrou na baliza de Edu Bosch. Erro grave da equipa de arbitragem. Os árbitros validaram o golo e está o caldo entornado. Caldo entornado na luz. Os jogadores do Porto não se conformam com a decisão da equipa de arbitragem. E tem razão. Claro, se calhar o privilégio é nosso por podermos ver a verdadeira situação. Agora que a bola não entrou, pelo menos até agora não se viu lá dentro. E atenção que o Edu Bosch já tem cartão amarelo e vai ser excluído. Vai ver cartão azul. E vai entrar o Mário Almeida. Olha, e Luís Gouveia, eu peço ao nosso realizador, ao Zé Henriques da Silva, se nos puder dar de novo a repetição. Há aqui cenas lamentáveis junto ao banco de suplentes do Porto. Já tinha acontecido situação idêntica ao intervalo. O adepto foi expulso pela polícia e agora partiram ali a proteção que está ali em plástico colocada por cima da baliza. Vamos rever de novo este golo, este falso golo do Benfica. A bola vai ao poste, fica por baixo do corpo de Edu Bosch e nunca entra na baliza. A bola nunca entrou, nem se aproximou da baliza, da linha de golo, Luís Gouveia. Não, é indiscutível que não foi golo. Foi mal assinalado este, se é que foi golo, se é que foi assinalado. Foi golo. Olhamos para o marcador, ainda assinala 9. O Edu Bosch sai, como dissemos, já tinha um cartão amarelo, viu o segundo cartão amarelo e o respectivo azul, e vai entrar o guarda-redes suplente, o número 17, Frederico Espinheiro. Vamos então pedir também nós, se é que é possível aqui, ânimos mais calmos nas bancadas. O Edu Bosch desta vez até tem razão para estar insatisfeito. Claro que também não pode depois exceder os seus protestos, mas Luís Gouveia, desta vez um guarda-redes sente-se injustiçado porque ele, como nós, teve o privilégio, ele porque sentiu a bola nas costas e nós porque temos esta arma, entre aspas, que é as repetições, de ver que este golo é um golo perfeitamente virtual. Não há dúvida. Cá vemos de novo a bola, bate no poste, salta para fora, aliás nunca chega a entrar. Nem se aproxima da linha. Nunca chega a entrar. Há de facto um toque, há um pé lá dentro da rede
mas não, a bola não entrou. De qualquer forma, também a questão que se coloca é esta, Luís Gouveia, mais golo, menos golo, não é esta situação que vai resolver a Supertaça. Também é importante lembrar isso. Exatamente, o resultado está feito, a vitória na taça é a do Benfica. Digamos que os árbitros foram traídos pela menor visibilidade, ou pela inexistência de visibilidade total das jogadas. Isto leva-nos a recuar no tempo e lembrar, por exemplo, daqueles fiscais de baliza, não é? Porque aqui um fiscal de baliza via claramente não houve gol. Já houve quem dissesse várias vezes ao longo dos anos que saudades dos fiscais de baliza. Cá está um bom exemplo. Que poderiam resolver muitas situações. Esta era seguramente uma delas. E vá lá, dizemos nós uma vez mais que não é importante este erro grave, não é decisivo para, pensamos nós, para a questão do jogo. Porque se fosse, a pergunta que ficava era até onde é que a verdade esportiva existia neste jogo? É verdade. 6 minutos para jogar, 10 golos para o Benfica, embora só 9 tenham entrado na baliza de Edu Bosch, 3 para o Porto. Vítor Fortunato ao lado da baliza de Fred. E Cláudia, os ânimos estiveram algo exaltados aí por baixo. Bastante, Pedro. Algo digamos que apelido, porque foi mesmo bastante. A ponto de se partir o vidro ou a placa que protege o banco do Porto, acho que não é preciso mais nada. E agora há um redobrar... E há uma questão que se levanta, Pedro, é que os adeptos do Benfica, com golo ou sem golo, estão a ganhar por 10-3. Imagina se estivessem a perder. É mesmo, e aquele reforço policial que está agora ali montado à volta do banco suplentes do Porto leva-nos a recordar, infelizmente, outros Benfica-Portos aqui na Luz, bem mais tristes, e como disse a Cláudia bem, o Benfica até está a ganhar. Imagine se fosse o contrário, porque continuamos a achar que nunca são em número suficiente os polícias no interior deste pavilhão quando o Porto aqui se desloca. E isso confirma uma vez mais uma frase que é uma autêntica verdade, que é bem mais difícil saber ganhar do que saber perder. É isso mesmo. Pedro Gil, a ameaçada esticada, deixa atrás em Reinaldo Ventura. E o Benfica esperava chegar à casa das dezenas, chegar aos 2 dígitos, mas talvez não desta forma, ao gol 10, mas pronto. Cá está Reinaldo Malheia e há falta, entretanto, um tempo de desconto solicitado pelo treinador do Futebol Clube do Porto, Franklin Paz. Para acalmar. Para acalmar os ânimos e também ver se também acalma um pouco aqueles adeptos que estão ali à volta do banco do Porto. Não consigo perceber porque é que estão só a provocar. Não há necessidade disso. Não se percebe, até porque todas estas situações normalmente são relatadas, aparecem nos relatórios dos árbitros, porque têm que aparecer, porque senão os árbitros também são penalizados por não as relatarem. No fundo, com estas situações, o único prejudicado vai ser o clube. Esta é a 20ª edição da Supertaça, não foram todas com o nome de António Livramento, só as últimas, mas é a 20ª edição desta prova sobre a alçada da Federação Portuguesa de Patinagem. Recordo que o Porto é o grande dominador em termos de conquistas, 12 troféus. O Benfica, tudo indica, vai esta tarde conquistar o seu 5º troféu, a Supertaça em hóquei a patins. Mesmo assim ainda fica muito distante do seu adversário desta tarde. 4h29 para jogar, transmissão direta aqui na RTP1. Mais um grande jogo de hóquei a patins para acompanhar com muita emoção e também com o espetáculo que a modalidade proporciona. E claro, os gols, desta vez com pouca emoção em termos de vencedor, ficou rapidamente resolvida essa questão. Filipe Gaidão a perder para Reinaldo Malheia, outro Reinaldo Ventura. Vai lá recuperar a Mariano. O seu irmão Panchito já se desmarca. A bola a ser ali interceptada por Reinaldo Ventura. Entramos nos últimos 4 minutos do jogo. Mariano a perder para Alberto Orlandi. Reinaldo Malheia. Pedro Gil a cair e há grande penalidade. Agora Pedro Gil ri-se para o árbitro. Pedro Gil ficou a rir-se ele próprio por Alcides Pires. Eu penso que, mais uma vez, Luís Gouveia, há aqui um aproveitamento do jogador do Porto. Mas vamos rever. Não, há falta. E é na área e é grande. Vamos rever de outro ângulo.
Não, há falta com o stick. Com o Exatamente. stick do Vítor Fortunato a prender o Patê. Indiscutível. Agora sim, Pedro Gil a ser impedido de continuar com a bola. Efetivamente a repetição a dar razão total ao árbitro. E é Reinaldo Ventura que vai tentar converter de novo. Rematar direto, defende José Carlos e o gol. Não, há falta. Há falta do Reinaldo. Não vale este gol, porque o Reinaldo terá ajeitado a bola eventualmente antes de rematar na recarga. Vamos rever. Defende José Carlos. A bola ressalta para a frente do guarda-redes do Benfica. E há ali um ajeitar com o peito. Penso que deste ângulo não é visível. O jogador está de costas, mas não é visível. Eu não consigo ver nada. Daqui não se vê nada. Nem consigo ver lugar à falta. Porque a meia altura, a questão é sem esta. colocar em risco Claro, o guarda-redes e pareceu que não colocou, porque já tem havido golos destes. Não me pareceu, mas do outro lado talvez tenha havido um tal ajeitar. Nós vimos duas repetições de ângulo oposto, com o jogador a tapar a visão da bola. O árbitro estava de frente. Exatamente. Para Reinaldo Ventura. Exatamente. De qualquer forma, o árbitro invalidou um gol ao Futebol Clube do Porto e seria o quarto para a equipa azul e branca. Mariano Velasquez ali a queixar-se que foi atingido numa mão. Panchito, zona frontal. Alberto Orlandi à espera de uma desmarcação de um colega. Novo Panchito, acompanhado perto para o Alberto Orlandi. A jogar agora para Mariano, bola para a área para o irmão de novo. Panchito. E só se joga agora na família Velasquez. Os outros jogadores do Benfica a ver jogar. Filipe Gaidão também a participar na jogada. E o Benfica, como se tão bem sabe fazer, a tentar conservar a bola. No entanto, a perder e o golo! Reinaldo Ventura! É o quarto para o Futebol Clube do Porto. E há que ter alguma justiça nesta equipa do Porto. Se há um jogador que está a destacar pela positiva, esse chama-se Reinaldo Ventura. Especialmente nesta segunda parte. Foi talvez o único jogador que interpretou aquele desejo da equipa do Futebol do Porto, de Franklin Paes e de todo o grupo, de reagir à adversidade. E o Reinaldo Ventura é o tipo de jogador que reage à adversidade respondendo precisamente desta forma, com toda uma enorme combatividade que lhe advém da força enorme que tem. Todo ele é muito grande, é senhor de uma potente meia distância, bom marcador de grandes qualidades. Como se viu, marcou uma e marcaria outra, digo eu, se o árbitro não tivesse invalidado a recarga. E agora acaba por fazer mais um. O desporto, vamos tentar rever entretanto aquele gol anulado ao Reinaldo Ventura de outro ângulo. Foi uma recarga, aliás, este é o último gol do Reinaldo Ventura que estávamos aqui a ver, agora de ângulo inverso, precisamente o último gol do Reinaldo. Mas o desporto está recheado de ses, mas a verdade é que se aquele golo que não foi, a bola não entrou na baliza, mas foi validado pela equipa de arbitragem, e se depois o do Reinaldo Ventura não tivesse sido invalidado pelos vistos mal, porque não vimos nenhuma irregularidade, nesta altura o resultado estava em 9-5. Não deixa de ser curioso. Pedro, mas há uma coisa que eu sempre ouvi um jogador de futebol: o Se era um grande ponta de lança, mas nunca marcou golos. Exatamente. Aí está Panchito, a passar por trás da baliza de Fred. Mariano. A grande conclusão que se tira, e pode ser já até quase que diria em jeito de comentário final, é que vimos esta noite aqui, ou esta tarde, um Futebol Clube do Porto muito longe daquele que primeiro ganhou o Campeonato Nacional no ano passado e em segundo lugar... Gol! Gaidão! Baliza totalmente aberta. Passe de Vítor Fortunato. Fred estava por terra e Gaidão apenas teve que empurrar para a baliza deserta. É o 11º do Benfica. E o Benfica não tem culpa absolutamente nenhuma daquilo que dissemos em primeiro lugar. Este Futebol Clube do Porto, e cá está de novo o gol de Filipe Gaidão, perfeitamente à vontade. Mas o Benfica não tem culpa daquilo que dissemos sobre o Futebol Clube do Porto. Em primeiro lugar, que este Futebol Clube do Porto não é o que vai disputar, não é o que foi campeão nacional na época passada. E em segundo lugar, não é seguramente desta forma que o Futebol Clube do Porto vai entrar na competição, que começa dentro de 8 dias. Vai ser um clube, uma equipa... Atenção, Gaidão a tentar o bonito, mas faz falta. Levantou demais o stick, tentou ali aquele remate em colher, mas não conseguiu bater desta feita o guarda-redes Fred.
1:23 para jogar. Este jogo, acima de tudo, Luís Gouveia, fica resolvido na primeira parte. Aqui na segunda, o Porto já conseguiu equilibrar um pouco mais os pratos da balança. Essa é que é a grande verdade. Aliás, o Futebol Clube do Porto tentou aquela que foi a nossa segunda perspectiva, segurar o adversário, conseguiu de certa forma, e também marcar alguns golos para minimizar a derrota, o que também conseguiu, já se aproximou, digamos que, mais do seu potencial. Agora, não nos podemos esquecer que Filipe Santos lesionou-se, Paulo Alves está fora, Tó Neves não está a jogar a tempo inteiro e as substituições tiveram que ser feitas à medida das dificuldades. Falta mais uma agora de Reinaldo Malheia a derrubar Filipe Guedão. Isto quando o cronómetro para a 34 segundos e 10 décimas do final do jogo. Tudo resolvido, há muito que estava resolvido. Atenção ainda ao Porto, Reinaldo Ventura, Pedro Gil, a exagerar o espanhol, depois Reinaldo Ventura para a defesa de José Carlos, podia ter solto mais cedo a bola, Pedro Gil, Reinaldo Ventura a perder, aliás a ganhar a bola, a Mariano, e o jogo aproxima-se do seu final. Entretanto, cronómetro a não parar, o Arca a mandar jogar, Alberto Orlandi, corta Mariano Velasquez. E a festa de novo nas bancadas, público aqui toda à nossa frente em pé. Panchito e o golo! É mais um de Felipe Gaidão. A 6 segundos do final do jogo. 6 segundos. Felipe Gaidão fecha como abriu o jogo. Abriu aos 36 segundos, fechou a 6 segundos do final do jogo. É isso, uma excelente exibição de Filipe Guedão, aliás, tal como toda a equipa do Benfica, que não teve que procurar a história do jogo, não teve que escrever a história, limitou-se a aproveitar as deixas de uma história que foi muito mal escrita pelo Futebol Clube do Porto. Um Futebol Clube do Porto que não vai ser seguramente este no próximo campeonato, e um Benfica que já está na realidade do seu conjunto. Filipe Gaidão, talvez uma das figuras do jogo, 5 golos marcados, um dos melhores marcadores da tarde-noite aqui na Luz. Benfica 12, Porto 4, o Benfica entra a ganhar na nova temporada, conquista a Supertaça António Livramento em hóquei patins, é o 5º troféu que conquista na modalidade, e não sei, Cláudio Lopes, se vamos entra ouvir esta o Carlos festa... Dantas. Vamos ouvir o Carlos Dantas, Pedro. Sonhava algum dia com o resultado deste hoje neste jogo? Não, isso é um resultado imprevisível, porque nenhuma equipa tem capacidade de ganhar a outra por estes números. O que eu digo é que o Porto desorientou-se e a partir de determinada altura tornou as coisas fáceis. É evidente que os meus jogadores nesta parte final, a meio da segunda parte também, embanderaram demasiado em arco e contribuíram para um espetáculo, se calhar, bem jogado, podia ter sido outro resultado. Outro resultado mais equilibrado, com mais um gol, menos um gol de um lado ou do outro, mas acho que acontece uma vez na vida. Fica esta última frase de Carlos Dantas, Pedro, um resultado destes acontece uma vez na vida. Agora a polícia tem um trabalho redobrado a pôr os adeptos fora de campo para que se possa carregar a taça, e eu vou tentar ir até ao outro lado, Pedro, falar com o Franklin Paes. Entretanto, o Luís Gouveia, é uma boa frase esta do Carlos Dantas, que resume um pouco tudo aquilo que aconteceu esta tarde-noite aqui na Luz. É um resultado que acontece uma vez na vida. É um comentário sucinto, mas real, consentâneo com o que se passou. Acontece, eu não diria uma vez na vida, mas muito raras vezes. É verdade que o Futebol Clube do Porto entrou mal, e também é verdade que o Benfica se limitou a aproveitar numa primeira fase essa má entrada do Futebol Clube do Porto, mas depois daí para a frente soube manter a calma, a concentração, a velocidade do jogo, tudo atributos que faltaram ao Futebol Clube do Porto, que mesmo utilizando muitas substituições nunca conseguiu equilibrar a partida. Cláudio, não sei se é possível ouvir Franklin Paes. Não, já foi até ao balneário, Pedro. Pronto, já saiu o treinador do Porto. Entretanto, cá está Fernando Claro, da Federação Portuguesa de Patinagem, a entregar ao novo capitão do Benfica, Vítor Fortunato,
da Supertaça. António Livramento, também um grande nome da modalidade que eu aqui quero mais uma vez recordar. Nunca se esquece, António Livramento. E também, para começar como capitão do Benfica, Vítor Fortunato, não poderia pedir mais. Receber logo esta Supertaça nas novas funções neste clube. Benfica a vencer então a Supertaça por 12-4 neste jogo da segunda mão. É com esta taça, com estas imagens da Supertaça e da festa do Benfica que nos despedimos a partir do Pavilhão da Luz. O resto de um bom domingo, bom fim de semana. Boa tarde.